Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao laboratório 273 do curso CCNA-ENSA, né? Na verdade, a parte 2 do Lab 273. Nós já havíamos feito aí na gravação anterior a parte 1, checamos o funcionamento aí de uma rede com SPF de área única, né? Apesar aqui de eu ter um cenário onde a primeira localidade, que é a matriz, é uma rede 192.168, a filial era uma rede 10 e um link ponto a ponto aqui era um 7217. Já tínhamos 3 redes distintas, mas tínhamos apenas uma área única, né? Nessa parte aqui do laboratório, a migração já foi feita, né? Toda a configuração do SPF múltipla área já está feita. Nós temos aí a divisão conforme está descrito no desenho, né? Acho que fica mais fácil a gente pegar e fazer aqui. Vou ampliar esse desenho para que a gente veja as múltiplas áreas de forma melhor. Na verdade, aqui, né, eu já havia deixado o desenho com zoom aqui para poder enxergar melhor aí a topologia. Então, agora nós temos a área 0, continua sendo aqui, ó, a comunicação entre os A1, a BR1 e A51, a BR, R2, na verdade, né? Então, nós temos aqui o link entre os dois ABRs, que é um 7217. Nós temos a área 1, um 92168, né? E temos a filial com redes, a rede 10, né? Aquelas 11 rotas da rede 10 que tínhamos dentro da filial. A diferença agora é que, ao invés de ser tudo área 0, eu tenho duas áreas distintas que estão ligadas ao meu backbone, que estão ligadas à minha área 0. Ou seja, a propagação de rotas da filial para a matriz é protegida, né? Porque as rotas eu vou conseguir tudo deve ser propagado para o backbone, mas o backbone, daqui eu posso, por exemplo, fazer resumo de rotas, né? Impedir que a tabela cresça tanto, como nós vamos estar vendo daqui a pouco. Por exemplo, a área 1, ela pode receber um resumo das rotas 10. Então, o único 10/8 poderia sumarizar todas as rotas que estão no branch. De forma similar, o branch poderia enxergar tudo que é o 92168 como uma única rota, né? Um 92168/16, que poderia entrar aqui, ser anunciado para dentro da área 51, o que diminuiria muito, né, o tamanho da tabela de rotas. Ok, então temos o cenário já configurado. Ele pede para entrar, né, a parte 2, já nas instruções. Eu vou na cidade de São Paulo, acessar a cidade, acessar a matriz. Dentro da matriz, a gente já tem o rack aqui da matriz. Nesse rack, a primeira caixa que eu vou acessar aí é o A1 ABR1, que é esse equipamento que está aqui embaixo, ó, ele já está aqui separado dos demais, o A1 ABR1. O que eu preciso fazer no A1 ABR1? Tenho que checar que ele já vai subir aí, tem duas interfaces diretamente conectadas, né? A 10, a 00, que já vai subir vizinhança. Ó. Uma vizinhança é com 7217, quer dizer, com a área 0, a outra vizinhança é com 9216809, é um vizinho dentro da área 1. Esse roteador ele é borda entre as áreas 0 e 1. E eu vou ter que dar um show IP ao SPF e um show IP route, né? A ideia com o show IP route é verificar se a tabela de rotas está menor, e o show IP ao SPF é verificar quantas vezes em cada área o algoritmo do Short Path First vai ser executado, né? A gente vai estar subindo isso e anotando isso depois. Mas vamos ver aqui quais são as áreas exibidas, né? Ele vai estar pedindo aqui. Depois que eu ver isso, eu tenho que registrar efetivamente quantas vezes o algoritmo do caminho mais curto foi executado em cada área diretamente conectada a esse roteador. Então vamos lá. Pela linha de comando,
Primeira coisa que eu posso ver aqui, a vizinhança com a área 0 e com a área 1 realmente foi criada. Se eu usar aqui o comando show IP route, eu vou verificar que a tabela de rotas agora, olha só, ela realmente está bem menor, porque tudo que veio da filial veio com uma única 10.00/8. A sumarização foi feita. A sumarização não é criada automaticamente só para a divisão de áreas, tá? Como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é preciso sumarizar as redes, tem um comando chamado summary address, né? É área range, na verdade, que vai área range e aí a faixa que vai ser sumarizada. Então aqui, mas tudo que eu estou recebendo lá da área 51 ali, né? Por intermédio da área 0, já está vindo tudo sumarizado. As redes da área 1, né, propriamente dito, as redes 192 e 168 ainda não estão sumarizadas, mas a rede 10, que é da filial, já está chegando toda sumarizada aqui para nós. E quantas vezes o algoritmo foi executado, quantas áreas nós temos aí, né? Show IP ou SPF, nos mostra que no A1 ABR1, a gente tem aí a área 1, tendo executado 4 vezes o algoritmo do caminho mais curto, né? O SPF executou 4 vezes na área 1 e 3 vezes na área 0. Então eu posso anotar isso numa tabelinha aqui, o roteador é o A1, ABR1, dentro do A1 ABR1, na área 0, nós estamos vendo aqui que 3 vezes foi o número de vezes que o cálculo do caminho mais curto foi feito, e na área 1, foram 4 vezes, como está descrito aqui. Na área 1 foram 4 vezes, ele não tem outras áreas diretamente conectadas, a gente já vai estar deixando isso aqui guardado para fazer alterações na topologia e ver quais áreas estão sofrendo aí alteração de SPF algoritmo, ou seja, quantas vezes eu vou ter que recalcular aí os caminhos em cada área, né? Perfeito. Aqui, então, só essa observação e coleta é pedido no roteador. Ele pede para manter a console do A1 ABR1 aberta, e aí selecionar o roteador A1R2. E também nesse roteador A1R2, usar os comandos showIPRoute e showIPOSPF. Comparar as saídas dos dois roteadores, né? E também a questão que o número de execuções do algoritmo SPF devem ser semelhantes, né? Registrar esse número de execuções também aqui. Bom, a primeira coisa a se ver aqui é que o A1, o A1R2 que ele pede para estar abrindo, né? Se a gente for ver aqui, esse daqui é o A1. Não, porque fica mais fácil de enxergar aqui por baixo. A1R4, A1R3, A1R2. Essa caixa é o A1R2 que a gente pode acessar e fazer a checagem. Só conferindo na nossa topologia, tá? A1R2 é esse roteador interno aqui, tá? Nós estávamos vendo o roteador de borda, que estava entre a área 0 e 1. Agora estamos olhando um roteador que está no fundão da área 1, né? Ou seja, alguém que está aqui com todas as pernas apenas na área 1. Então ele não vai conseguir enxergar informações da área 0 propriamente dita. Então vamos só voltar aí no A1R2. Os comandos, aplicar os mesmos comandos aqui, né? Show IPRoute. Então posso usar aqui show IPRoute. A saída do show IPRoute, eu também tenho a rede sumarizada, a rede 10, então tudo que é 10 está entrando apenas como único /8. Eu vejo a rede 172.17 agora apreendida pelo SPF, né?
E a rede 192.168, ela está espalhada aqui dentro, porque eu só consigo sumarizar as rotas na borda, nos ABRs, nos Area Border Routers, tá? As rotas da minha área não são sumarizadas realmente. Então aqui a tabela está um pouquinho maior com relação a 192.168, porque todas as redes locais são vistas, né? As redes locais são vistas sem sumarização. Se eu olhar o show IP OSPF, eu vejo que eu estou ligado apenas à área 1 e o algoritmo foi executado 2 vezes aqui para a área 1, né? E eu não tenho mais nenhuma alteração. Então, se eu olhar aqui, preencher aquela tabela, agora eu tenho mais um roteador aqui, né? É o A1R2, propriamente dito, que eu vou estar colocando aqui e colocar a observação que na área 1, eu tenho 2 vezes o algoritmo do caminho mais curto foi rodado aqui, foi executado. Perfeito. Então, fizemos a observação no R2. O que mais que o lab nos pede? Executar os comandos show-ip-route, show-ip-ospf, registrar o número de execuções. E agora, a gente vai, deixando aí nas consoles abertas, né? Nós vamos para a área 51. Nós vamos lá para a filial, olhar como está a tabela de rotas e aí propor alguma mudança, né? Algum roteador cair aí, para ver como é que funciona aí a questão da propagação das atualizações. Então eu tenho que subir aqui, ó, eu vou sair do rack da matriz, eu vou sair da própria matriz, voltei na cidade de São Paulo, né? Agora eu vou acessar essa filial que está na periferia ali no canto, né? Vou abrir a filial, abrir o rack da filial. Dentro do rack da filial a gente tem um outro conjunto de equipamentos, né? Para estar checando aí. É o que ele coloca aqui, nós já abrimos a filial, o rack da filial, aí nós vamos abrir o A51R4 e selecionar a linha de comando dele, tá? A51R4, como ele coloca ali para nós, é o roteador que está logo aqui, né? Atrás do roteador de borda, né? De borda com área 0, o A51R4 ele tem todas as pernas dentro da área 51, como a gente está enxergando aqui, né? O A51R4 ele está ligado com os roteadores R3, R1, R2, R5, aliás, né? Ele está ligado com todo mundo aqui. Ele está diretamente conectado aos outros roteadores, mas todas as pernas dele estão na área 51. Né? Então vamos ver apenas o que ele pede ali no roteador. Clicar no R51R4 e selecionar a linha de comando. Esse roteador aqui é o roteador de borda, o de cima, nós já vemos aqui que ele é o R51R4, exatamente esse equipamento. Então eu vou entrar na linha de comando, a vizinhança já está formada ali, né? Se eu for usar ali o comando show IP route, eu vou visualizar que eu estou dentro da área, então a sumarização da rede 10 não é possível, né? Dentro da área eu vou ver todas as redes disponíveis. Estou vendo o link interárea da área 0 e também estou recebendo todas as rotas 192.168, né? 192.168.00, 08, 10, 20, 30. Todas as redes aqui estão descritas porque o roteador de borda lá da matriz não fez a sumarização de rotas para mim. Então, eu estou recebendo todas as rotas da outra área picadas, né? Porque, como eu havia comentado antes, a sumarização não acontece automaticamente. Eu preciso fazer a sumarização no braço, como vai aparecer um pouquinho mais à frente aí.
Bom, eu estou vendo a tabela de rotas, que é um pouquinho maior, e eu posso dar um show IP ao SPF para checar. Realmente, eu só estou com as pernas na área 51, e o algoritmo de escolha dos melhores caminhos foi executado 4 vezes aqui nesse roteador. Então, se eu for aqui alimentar a tabela, né, como ele pede, o A1R2 dessa vez, né? O A1R2 é aliás, o A1R4 é o roteador que nós acabamos de ver aqui, né? O A51R4, perdão, né? O A51R4 é o que nós temos que preencher na tabela ali. Então, vamos colocar aqui A51R4. E a informação nova que ele nos traz é que o algoritmo do caminho mais curto foi executado 4 vezes na área 51. Então, eu venho aqui na área 51, eu ver que ele executou 4 vezes o algoritmo. Deixamos isso também guardado. Que mais? Que mais eu preciso fazer na sequência do laboratório aqui, né? A51R4, entramos, já demos aí os comandos show IP route, show IP o SPF, né? Para coletar as informações. Deixando a console do A51R4 aberta, nós vamos pegar o A51R2, e o A51R2 ele vai ser desligado. Eu vou ter uma falha, eu vou simular uma falha no A51R2. E aí eu tenho que voltar para o 51R4 e verificar qual que é o impacto que isso vai ter, né? Ora, só uma coisa, a gente vai desligar o A51R2. Quem é esse router, né? Olhando aqui na tabela, o A51R2, esse roteador que está no fundo da área 51, e olha a quantidade de rotas que ele tem aqui, ó. Ele tem 4 redes 10 diretamente conectadas por interfaces físicas aqui, e ainda mais 4 loopbacks, né? 4 endereços de loopback aqui. Então eu tenho muitas redes, né? Quando esse roteador for desligado, vai fazer um apagão nas redes 10 que existem dentro do branch. Tá? E eu quero verificar, né, como é que os roteadores vão ver essa mudança e se isso vai impactar de alguma forma os roteadores que estão na matriz. Porque veja bem, como a matriz só recebeu uma rota sumarizada, 1/8, teoricamente a mudança das redes que estão de rotas, né, que está ocorrendo dentro da área 51, não deve impactar para quem está recebendo apenas um resumo de rota. É isso que a gente tem que provar aqui nas saídas do laboratório. Então, A51R2, eu preciso encontrá-lo aqui. Então, se esse daqui é o 51R4, de cima é o 51R3, mais um, olha, esse daqui é o 51R2. Vou teclar com o botão direito Inspect Front, aumentar o zoom, e esse roteador vai ser desligado. Simplesmente causei um apagão aí nas redes 10, desligando a caixa. Tendo desligado, retorne ao A51R4, vai ter uma mensagem aí de que houve vizinhanças down, né? Novamente, show IP route e o algoritmo do SPF, show IP ao SPF, para verificar como é que ficou aí a questão dos recálculos, né? Então, vou entrar de novo no A51R4. A gente já vê, ó, que há aviso de que a vizinhança morreu, né? Que o R2 está fora.
Se eu usar aqui show IP route, eu vejo aqui, ó, que praticamente rede 10, agora eu só tenho diretamente conectado. As redes 10 remotas que eu aprendi aqui internamente não existem mais. Agora, o que está vindo lá da matriz, que são as redes 192.168, continua a vir aqui normalmente. Se eu colocar show IP ou SPF, verificar o número de alterações, né, de escolha de caminho, ele está dizendo que, ó, o algoritmo foi executado 5 vezes, agora no A51R4. Se eu olhar aqui, ó, o A51R4 para a área 51, né? O A51R4 eram 4, mudou para 5, ou seja, ele executou, ele computou uma alteração no SPF Database. A queda do roteador que nós havíamos, o A51R2, que nós desligamos ali, ó, ele computou um novo recálculo no banco de dados, no 51R4, como a gente acabou de constatar agora aí, tá? Então, o A51R4, a gente já conseguiu, além da diminuição da tabela de rotas, a gente viu que o banco de dados teve uma atualização. O SPF teve que se mexer para atualizar o database. O que mais? Bom, as execuções aumentaram? Sim, de 4 foi para 5, a gente acabou de dizer aqui. Registre o número, já fizemos. Que redes estão faltando no 51R4? Todas as redes 10 que estavam nessa caixa aqui no 51R2, quando a caixa desligou, todas as redes 10 ligadas sumiram, né? E o impacto disso lá para outra localidade, para o pessoal que está na área 1 e não dentro da área 51. É o que ele pede para que a gente veja ali. O A51R2 navegue para assim, navegue pelo A51R, o A51, do A51 navegue para o A1R2, né? Então, no A1R2, eu preciso ver que mudanças aconteceram aí, né? A1R2 ainda está aberto. Então, se eu olhar aqui com o comando show IP route, não houve mudança de rotas para mim, porque eu já não via, eu já não enxergava aquele monte de redes 10, porque eu só enxergo tudo com a rota sumarizada, o 10.000/8. E se eu for ver aqui, se eu tive que fazer algum recálculo, né? Esse aqui é um roteador de dentro da matriz, né? Se eu der um show IP ou SPF, o que é que eu constato aqui? Que na área 1, o número de vezes que o algoritmo foi executado foi 2 vezes, área 1 2 vezes. E se eu olhar aqui, continuo com as 2 vezes, né? Esse roteador aqui está no fundo da área 1, então não houve nenhuma mudança. O número de vezes que o algoritmo teve que ter sido executado é exatamente o mesmo, provando que o isolamento entre áreas me propôs aí uma certa estabilidade, né? De ficar refazendo o cálculo, recriando a topologia do SPF, né? É isso que nos mostra essa saída. E ele só está mesmo aí na área 1, né? A rota de sumarização ainda está lá, exatamente a mesma, o valor de execução não mudou. O que mais que ele nos faz? Ele nos pergunta aqui, olha, será que um ping ou um trace route entre a A1 PC1 e A51 PC1 será bem sucedido? Na verdade, o que acontece, né? O A5 PC1 ele estava pendurado, né? Se a gente for olhar aqui na topologia, o A5 PC1 é o roteador que está pendurado no R2, né? Se o R2 foi desligado,
Então não faz sentido eu chegar até lá. Se eu tentar pingar um endereço 10 que ainda está de pé, né, por exemplo, os endereços ponto a ponto dos roteadores que não tem a ver com o A51R2, eu ainda consigo. Mas tudo que está pendurado no A51R2, que foi desligado, né, teoricamente está fora, está inacessível. Tá? Então essa é a resposta que a gente tem que colocar aqui. Ele nem pede para fazer o ping, porque eu sei que olhando que a caixa está fora, o ping de tudo que tiver diretamente conectado à caixa não vai responder. Que mais aqui? O roteador de borda da área 51, o A51, resumiu as redes 10. Ok. Está anunciando para fora, né? A matriz está recebendo a rede sumarizada. Ou seja, ele está explicando aquilo, justamente o que aconteceu ali, né? O recálculo que ocorreu dentro da matriz não vai impactar, o recálculo que aconteceu dentro da filial, né? Não vai impactar a matriz, porque é apenas a rota padrão, apenas a rota de resumo de 10/8 que está sendo anunciada para o outro lado. Que mais? Resumir as rotas da área 1 a serem vistas para a área 51. Eu posso chegar no roteador A51R4, eu posso olhar aqui a tabela de rotas, né? E enxergar ali como é que eles estão, né? Então ele coloca aí, selecione o A51R4, execute a rota IP da amostra, quer dizer, dá um show, né? Exibir aí a tabela de rotas do A51R4. Então qual que é o equipamento? O A51R4 é o equipamento que está aqui. Show IP route. O que ele nos mostra, né, dentro do roteador? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Temos as redes 10 diretamente conectada e temos as redes 192 e 168 sem nenhum resumo de rota. Até aí tudo bem. Compare com a saída do A1R4. Você deve notar que todas as redes 192 estão mostrando dentro da tabela de roteamento. Se uma equipe de limpeza acidentalmente remover o cabo do A1R1, a rede 192681, como os roteadores da área 51 serão afetados? O que acontece? Não há resumo de rotas, tá? O que vai acontecer? Se eu, por acaso, desligar qualquer rota 192.168, ele vai fazer uma propagação de rotas aí da área 1 para a área 0, da área 0 para a área 51, e o número lá de atualizações do LSA também vai crescer, tá? Então, na verdade, assim, o que poderia ser feito para evitar os recálculos na área 51? Eu teria que fazer a sumarização de rotas. Também aqui, a área 1, o roteador de borda da área 1, também deveria sumarizar as redes 192 e 168 para que as instabilidades, né, o link subiu, desceu, as mudanças da área 1 deixem de afetar aí a filial, que é a área 51. E ele justamente mostra como fazer isso, tá? Ele fala para entrar dentro do A51 a BR1 e fazer a sumarização de rotas. Então, dentro do A1 a BR1, eu tenho lá o A1 a BR1 já está ativo aqui, né? Já está aberto. O que eu posso fazer aqui? Enable, configure terminal,
entro no modo de configuração global e eu posso fazer dentro do SPF, router ou SPF1, eu vou fazer a sumarização de rotas. Área 1 range, área 1 range, tudo que for 192.168.192.168.00 com barra 16, 255.255.00, né? Exatamente, tudo que começa com 92.168. Esse é o resumo de todas as rotas. Posso sair aqui depois de ter sumarizado as rotas no A1 a BR1. Como é a saída depois, a saída da tabela de roteamento é diferente depois da atualização, né? Depois dessa mudança que nós fizemos. Então, se eu olhar, bom, onde eu fiz a sumarização, né, o A1, a BR1, se eu der lá um show IP route, o que é que eu vejo? Eu ainda tenho aqui, né, as redes picadas sendo vistas. Porque, na verdade, eu tenho uma perna na área 1, eu sou uma BR entre a área 1 e a área 0, né? Eu continuo enxergando as redes picadas, porque eu tenho uma perna na área 1, mas eu já tenho uma rota de resumo criada, uma summary, 92.168.00/16, graças à criação lá do resumo com o comando área range que nós acabamos de inserir no roteador de borda. Se eu for para o A1, para o roteador de borda da 51, né? Que é o ABR da área 51, eu já não vou, eu vou enxergar apenas a rota de resumo agora, né? Então, por exemplo, esse roteador aqui, que nós temos, ele está com o nome A51 ABR1. É o roteador de borda da área 51. Se eu voltar aqui na linha de comando e colocar aqui o show IP route, eu consigo ver que aquele monte de redes 192, 168, né? Agora, o que que eu tenho? Eu tenho 192, 168, 00 apreendido aqui, né? Então, ele diminuiu as entradas. Agora, se, por exemplo, a rede 192, 168, 10, que está lá dentro da matriz, cair, subir, as propagações não vão mais afetar a área 51, porque agora os roteadores vão passar a enxergar apenas essa área sumarizada aqui, interárea, para eu ir até a outra, tudo que é 192, 168, agora eu posso alcançar simplesmente pulando para o ABR vizinho aqui, né? Por essa rota que foi recebida graças à sumarização. Então é isso que ele coloca aqui para nós, né? Com isso a gente conclui a configuração das múltiplas áreas, né? A checagem das múltiplas áreas aí, e a visualização de como a sumarização pode aliviar ali os anúncios, né, de LSAs, a reconstrução do banco de dados, especialmente se eu fizer a sumarização, né, se eu tiver feito a lição de casa, nos roteadores de borda, o roteador ligado à área 1 sumarizou as redes 192, 168, o roteador ligado à filial sumarizou as redes 10, e com isso a gente tem um isolamento entre as áreas da propagação das alterações. Esse era o objetivo maior aí de ver no laboratório. Se clicar no check result, ele diz que foi tudo feito. Na verdade, ele nem está pontuando, né? Ele só queria que você fizesse todos os passos de validação, conforme foi descrito aqui. Com isso, chegamos ao final da parte 2. Vamos depois agora fazer aí
uma expansão da rede de São Paulo para Montevidéu, na parte 3. Grande abraço a todos, até a próxima.